Tem um caso muito interessante que foi uma dívida contra um banco estatal. Nós trabalhamos nesse caso em 2022. Tratava-se de uma dívida de algo parecido com 13 milhões de reais e um caso já discutido há mais de 15 anos no judiciário e que, apesar de numa fase de cumprimento já de sentença, de execução, não se achava patrimônio em nome do devedor. Então, é o que a gente costuma dizer que é uma execução frustrada. Nesse ponto, nós entramos no caso para entender qual era a ligação ali, né, do devedor, dos familiares, e entender se haveria alguma fraude. Foi feito todo um mapeamento patrimonial que resultou em 0 ligações práticas e objetivas, principalmente ligadas a ativos imobiliários, que normalmente são os mais ancorados pelos fraudadores, o que nos deu ali o que nos causou uma certa dificuldade. No comitê de entrega desse caso, de pré-entrega, nós, num debate, nossa discussão de técnica, nós encontramos informações de mídias sociais de alta relevância. Essas informações iam em linha com alguns fatos que nos chamaram a atenção, sendo eles o padrão de vida da família era muito elevado para alguém que estava tão endividado sem patrimônio. Alguns comportamentos dos familiares, já que as mídias do devedor eram fechadas, os familiares eles tinham um comportamento de vida bastante elevado, até para a própria região. Esse caso era um caso ali de uma cidade pequena do estado do Mato Grosso, e nós tivemos então uma análise para entender qual era a origem de tantos recursos que davam ali ensejo para aquele modo de vida dos familiares, e numa análise específica relacionada à filha do devedor, nós descobrimos que o aniversário de 15 anos dela foi algo monumental e milionário, por se dizer. Inclusive, a participação, o mestre de cerimônias que participava ali, da condução do evento, foi um artista global, que à época, inclusive, atuava em algumas novelas. Então, a gente despertou a nossa curiosidade por conta do alto cachê que ele deve ter cobrado para ir até lá, deslocamento até o Mato Grosso e toda essa dificuldade que teria, não só de estar lá, mas também de ficar ali durante alguns momentos. Nós vimos através de fotos e vídeos que ele participou da festa do começo ao fim, e isso nos chamou a atenção por conta do custo dessa festa. Um outro fato muito relevante, que aí sim nos levou para o ponto final de descoberta desse caso, foi que cada um dos noivinhos ali, dos pajens, eles foram presenteados com algum elemento em ouro. As meninas com uma corrente pingente, os meninos com uma pulseira de ouro. Nesse momento, vários comentários nessas fotos da lembrança aos debutantes nos levaram a desconfiar que havia algo muito estranho com relação a essa pessoa. Naquele momento da reunião, nos despertou o interesse em entender qual era eventualmente a operação do pai, que era uma pessoa de agronegócio, mas que poderia ter algum tipo de alguma outra fonte de renda. E uma pesquisa então foi destacada, uma pesquisa, uma origem pouco utilizada inclusive, que é uma pesquisa para direito minerário, quais são os direitos, as outorgas, os alvarás de extração minerária, e por nossa surpresa nós encontramos 3 lavas de ouro em nome do pai do devedor. Ele tinha uma extração aproximada de 1.000 toneladas de ouro ano, o que é algo bastante elevado. A mina estava em plena operação, então ele tinha um volume de dinheiro relacionado a essa extração de ouro. Depois disso, o nosso próximo passo foi entender qual era a capacidade que a gente tinha de onerar esse ativo, Como é que esse ativo pode ser onerado? Não é um imóvel, não é um veículo, é um direito que ele tem para extrair minérios do solo. Então nós fizemos um estudo e uma legal opinion relacionada à oneração de direito minerário, isso em tempo recorde, para que a gente pudesse realmente fazer um pedido, a instrução de um pedido correto em juízo, e foi isso que nós fizemos, um pedido de penhora da lavra de ouro. Essa penhora foi deferida pela juíza, porém
nenhum efeito prático. E aí fica o primeiro ensinamento de quem nunca fez nada. Qual é o aprendizado que a gente teve com isso, né? Que isso não incomodaria o devedor. O que na prática incomodou o devedor? Quando nós entendemos então que haveria a capacidade de bloquear a extração por conta de ser um direito finito, né, de um bem finito, existia a possibilidade de cessar a operação para que não fosse dilapidado o patrimônio, né? Se o ouro for retirado extremamente rápido, ele pode ali, no fim das contas, aquela mina pode se tornar vazia, né? Não pode ter mais recurso minerário. Então, nesse momento, nós instruímos um novo pedido para a juíza, dizendo exatamente isso, do risco de dilapidação patrimonial. Ela acolheu o pedido e pediu que a mina fosse lacrada e que a partir da lacração eles não podiam mais realizar a extração. Nesse momento, sim, aí o advogado do devedor entrou em contato tanto com o nosso time jurídico quanto com a própria instituição para promover um acordo. Então, ficam aí as mensagens. Primeiro, estudem o ativo que vocês estão penhorando para entender quais capacidades, possibilidades e qual é o tipo de relação que prejudica ou que agride o seu devedor. Muitas vezes o próprio imóvel não faz tanta cócega no seu devedor. Se é algo que ele explora, né, uma área arrendada, um prédio locado, a simples penhora não vai interferir na vida dele. O pedido de penhora do arrendamento, o pedido de penhora da locação, a interferência no dinheiro que pinga no mês a mês, isso sim faz diferença no bolso do seu devedor. Na prática, o intuito e a operação é o mesmo. Entender o patrimônio, entender o ativo, o pedido se torna diferente. Então, configurem, entendam, saibam qual é o pedido a ser feito.